alteração nesse sentido, eu aviso vocês, tá bom? Mas, a princípio, tá tudo certinho para a visita técnica na semana que vem, tá? Professora, aí a senhora vai dar mais informações, assim, sobre o horário que vai sair? Vai sair 10 da manhã. Eu achei que eu tinha falado com vocês, não falei, gente? Desculpa. Parece que uma vez a gente ficou de ver entre 10 e 11, não sei. Aí vai sair 10 horas da manhã, então? Isso, então desculpa se eu não trouxe essa informação para vocês. A ideia é sair 10 horas da manhã, que aí consegue parar com calma, né, para almoçar, e entrar em Goiânia também, e chegar no horário, né, dentro do esperado, assim. Vai ter bastante folga, porque eu agendei para 2 horas, tá, no laboratório. Que mais? Aí eu queria pedir também, porque como eu vou pegar a van no Trevo, aí quem puder ir avisando no grupo para mim, porque eu moro perto, assim, então vai ser rapidinho para eu me deslocar. Beleza. Eu pedi para parar no Trevo de Morrinhos, tá bom? Eu fiz essa solicitação. Eu pedi para a Yara, né, assim, ver se tem algum documento oficial confirmando que tá tudo ok e tudo, que a reserva ela fez, né, ela falou que já estava tudo certinho, tudo reservado e tal. Então, a princípio tá tudo certo, né? Mas, não sei, não tem nenhum documento que fala que tá ok, então, assim, eu acabo tendo um pouco de dúvida, mas mesmo assim, assim que tiver alguma confirmação, eu falo assim para você. Pode falar, Emily. Tem previsão do horário de retorno para chegar em Tumbiara? Eu coloquei a previsão para sair de Goiânia às 3 horas, tá? Mas, assim, eu coloquei um tempo máximo, assim, a gente não vai levar 4 horas de visita, entendeu? Então, muito pelo contrário, senão a rotina do laboratório para, né? Mas eu acho que, assim, começando 2, por volta das 4, a gente já deve ter terminado. Então, é assim que terminar. Então, aí fica a critério de vocês também, né? Basicamente isso. As outras vezes que eu fiz visita, foi mais ou menos esse tempo aí, entre 1 e 2 horas de visita. Depende do tamanho da turma, né? Do que o laboratório pode mostrar, né? Depende das perguntas. Então, das interrupções que às vezes a rotina de laboratório vai tendo que fazer ao longo da visita e tudo. Então, isso é um pouco variável. Mas, assim, eu coloquei um tempo máximo aí para sair daqui por volta das 6, mas não vai sair isso, não. Sai antes. Mais ou menos isso. O que mais? Não? Beleza. Professora, aí no caso a gente tem que levar dinheiro, né? Tanto para a gente poder almoçar, quanto para a gente tomar um café da tarde, né? Não tem um tempo de volta, de retorno, né? O horário de retorno. Então, tem que se preparar para isso, sim. Não precisa pagar o combustível, tá? Nem o motorista. Então, vocês têm que arcar só com os custos mesmo de lanche, tá? Então, isso, sim. Ou levar, né, comida também, do jeito que vocês acharem mais conveniente, tá bom? Então, é bem tranquilo, assim. Acho que é isso, né? Aí pro lanche, professora, a senhora vai levar a gente em algum lugar para comer? Lá perto tem? Tem sim. O que a gente não pode ir para shopping, isso é proibido. Pode ir para restaurante, mas não pode ir para shopping, né? Então, sim, a gente pode pensar, vou pensar nos lugares. Depois vocês me falam o que vocês preferem, que aí eu penso nos lugares aqui que a gente pode ir, sim. Mas tem vários lugares. O laboratório é bem numa região que tem um monte de restaurantezinho, de comidinhas boas, assim, sabe? De fast food, essas coisas assim. Então, dá pra... Por isso que eu tô falando, que vocês preferirem, a gente pode, né? A gente pode ir. Então, é bem tranquilo. Tem bem pertinho, assim, dá pra ir a pé até. Tem uma doceria, né, que vende... uma confeitaria, né, que vende... torta, salgado, bolo, docinho, essas coisas assim, uma confeitaria legal. E tem, sim, tudo que vocês quiserem ali, é um bairro bem servido dessas coisas todas, né? Enfim, tem pizzaria, hambúrguer, churrasco, enfim.
essas coisas. Isso é mais caro que Itumbiara, né? Então, quando eu vou para Itumbiara, eu adoro, porque eu como coisa boa, gostosa e barata. Então, Goiânia é coisa boa, gostosa e mais caro que Itumbiara. Mas tem, enfim, vejam aí o que vocês querem, aí a gente pode, né? Depois, se vocês quiserem sugestão, falar de algum tipo de comida, eu posso fazer alguma sugestão também, de algum lugar que a gente possa ir e que não seja tão caro também. Porque tem aqueles lugares que vende o combo, né, professora? Uhum. Não fica tão caro, não. Mas aí veja que tipo de comida que vocês querem, assim, que vocês... Né? Enfim, aí a gente pode pensar num lugar, assim, legal. Então tá, depois vocês façam as pesquisas aí dos restaurantes em Goiânia e ver o que vocês querem aí. Tem umas coisas bem legais. Depois eu vou pensar em alguns que tem lá perto também, depois mando de algumas indicações para vocês. Mas me lembra, tá? Me lembra lá no grupo de eu mandar essas indicações, que aí eu vou pensando e vou mandando algumas para vocês. Tem os sanduíches gourmets, não sei se vocês gostam. Tem uns milkshakes interessantes, diferentes, assim. Não sei se é esse tipo de comida que vocês curtem, assim, então... Não sei. Quando eu morava no interior, eu ia para a capital, eu queria ir no McDonald's. Hoje eu acho meio horroroso, assim. Mas se vocês curtirem também, né, bem tranquilo também. Tem muitas opções desses fast foods, enfim. Então, fico pensando quando eu fazia isso, assim, quando a gente fazia alguma excursão para a capital, era massa, assim. As coisas do... Enfim, mas vocês me avisem, tá bom? Professora, uma última pergunta. Para levar, para a gente ir, aí tem que ter os documentos em mãos, né? Uhum. Só a documentação nossa, né? Não vai precisar de nenhuma declaração, nada não, né? Não, nada. Outra coisa é sapato fechado, calça comprida e jaleco, tá? Então, isso também precisa, tá? Para a gente poder entrar no laboratório. E, óbvio, máscara, tá? E aí, de preferência, não máscara de pano, tá bom? Ou a PFF2 ou a descartável, tá bom? Então, lembra disso também. Luva a gente não precisa levar, né, professora? Lá, com certeza, eles devem dar pra gente, né? Até porque eu não sei se vocês vão conseguir manipular alguma coisa, mas ver mesmo, né, a realidade, lá conhecer os equipamentos, ver como é que funciona e tudo. Então, em geral, assim, não vai haver manipulação, né? Então, pelo menos a visita que eu fiz lá da outra vez, não. Então, ela foi mostrando as coisas e tudo. Então, mas não. Luva não precisa, não. Se quiser levar, ok, mas acho que não tem necessidade, não. Obrigada. A gente vai combinando, mas a gente vai combinando, porque assim, a hora que vocês entrarem na cidade, vocês vão passar em frente onde eu moro, que é a avenida que entra na cidade. Então, assim, a gente vai junto, assim, fica mais tranquilo, e aí a gente vai conversando, vocês vão me avisando, e aí a gente vai conversando para poder, se vocês forem almoçar aqui em Goiânia, enfim, tá? Vocês vão me avisando aí que a gente vai definindo essas coisas, tá? Gente, tem um moço subindo na minha frente aqui, olha isso. Dá pra acreditar? Ai, meu Deus. Do nada apareceu uma cabeça aqui na minha frente. Ai, Jesus. Ai, socorro. Professora, é perrengue chique do EAD. A gente nunca teria essas pérolas no presencial. Ai, meu Deus. Ai, não é? E eu acho que esse moço vai fazer muito barulho. Deus me livre. Ah, né, gente? Tava tão feliz hoje de manhã sem barulho. Ai. Se ele começar com barulho aqui, a gente senta e chora e tenta ter aula. Vamos lá, vamos começar logo, porque senão você não vai poder, né, Tauí? Tudo bem, não tem problema, não. Acho que a Débora também não vai poder, ela me avisou. Vamos lá, hoje a gente começa, então quem está gravando aí pode começar, tá? Hoje a gente vai começar a parte de hormônios, né, a parte da bioquímica, que é nada com hormônios, com as dosagens hormonais. A gente vai lembrar um pouquinho do que vocês viram lá na fisiologia também, e para a gente tentar interpretar os exames que vão aparecer aqui. Então, quando a gente fala de sistema endócrino, né, que a gente vai avaliar aqui, a gente tem todas essas todas essas glândulas responsáveis, né, pela produção de um mundo de hormônios que estão na circulação sanguínea. E
a gente vai estudar algumas delas, né? E aí, aquela história do eixo hipotálamo, hipófise e uma glândula-alvo, que vocês já conhecem, vai estar muito presente aqui. Então, é muito comum a solicitação médica dos hormônios que fazem parte desse eixo, especialmente da hipófise e da glândula-alvo. Então, assim, se você está avaliando, por exemplo, a suprarrenal, o hormônio da suprarrenal, o médico vai pedir a dosagem e vai pedir também a dosagem do hormônio da hipófise que regula a suprarrenal, né, pensando em hormônios ovarianos, paratireoidianos, né, tireoidianos também vão caminhar dessa forma. Então, a gente vai pensar nesse sentido aqui. Hoje a gente vai falar sobre a hipófise e também um pouquinho da tireoide, tá? Se não der tempo de falar de tireoide hoje por causa do barulhão, a gente consegue falar também na próxima aula, não tem problema não. Só para lembrar, a gente tem um sistema porta-hipotalâmico hipofisário, né? Lembra que os hormônios produzidos na hipófise são produzidos, né, são estimulados e secretados de acordo com os hormônios que também são produzidos pelo hipotálamo. Então, existe essa regulação de hipotálamo e hipófise. Então, essa realidade, ela é presente em algumas dosagens hormonais. Em algumas situações, a gente vai observar que esses hormônios que saem do hipotálamo e chegam na hipófise, eles vão ter que caminhar por um sistema de vasos sanguíneos, e esse sistema de vasos sanguíneos a gente chama de sistema porta-hipotalâmico, para que ele não precise passar por toda a circulação sistêmica para chegar na hipófise. Então, nesse caso, a gente tem essa circulação saindo dessa região bem basal do hipotálamo, que é onde esses hormônios são produzidos e secretados, e sendo trazidos para a hipófise, especialmente a região de adeno-hipófise, que é quem recebe essa regulação hipotalâmica. É claro que os hormônios que são produzidos pelo hipotálamo são também encontrados na circulação sistêmica, tá? Apesar dessa via direta aí acontecer, de caminhar, né, do hipotálamo para a adeno-hipófise, também vai acontecer parte desses hormônios caírem na nossa circulação. Aí, só para lembrar que os hormônios que ficam armazenados na neurohipófise, eles não são produzidos na neurohipófise, são produzidos lá no hipotálamo, que os axônios se projetam, né, do hipotálamo até chegar na neurohipófise, aí então eles vão ser liberados, tá? Eles são liberados na neurohipófise, só que a gente tem a produção acontecendo no hipotálamo, só para lembrar disso. A gente vai falar alguns desses hormônios hoje. Então, basicamente, nós temos o hormônio do crescimento, o TSH, o ACTH, a prolactina, o FSH e o LH como sendo os hormônios produzidos e secretados pela adeno-hipófise, e o ADH, né, o vasopressina, o hormônio diurético, né, que são sinônimos, e a ocitocina, como sendo os hormônios produzidos pelo hipotálamo e armazenados na neurohipófise. A gente vai ver alguns desses hormônios hoje. Especialmente, a gente vai ver, nessa primeira parte, né, o hormônio do crescimento, e prolactina, e ocitocina, e ADH, e depois, na segunda parte da aula, quando eu estiver falando de tireoide, a gente vai ver os hormônios tireoidianos e o TSH, que é responsável por essa regulação. Ao longo das nossas aulas, desse último módulo, né, dessa aula aqui, das próximas, a gente vai ver todos esses hormônios, na verdade, né, ao longo do estudo específico de cada uma das glândulas-alvos. Começando pelo hormônio do crescimento, o próprio nome já diz qual é a função desse hormônio, né, produzido pela adeno-hipófise. Ele tem um fator muito importante na infância, né, até a adolescência, até o começo da vida adulta, né, que é quando a gente tem o crescimento em estatura dos seres humanos, principalmente. Então, essa é a principal função dele, que é produzido, que é regulado, né, pelo hipotálamo e armazenado lá na hipófise anterior. Os adultos, como nós todos aqui, que já passamos da fase de crescimento em estatura, ainda continuam produzindo hormônio do crescimento. Então, ele apresenta outras funções, além do próprio crescimento em estatura, como a manutenção da nossa estatura, né? A gente nem diminui, nem aumenta de tamanho exatamente por conta da ação desse hormônio do crescimento dentro da sua função. E ele também está diretamente ligado com a regulação metabólica, principalmente a regulação dos carboidratos. Então, a gente também tem uma ação dele bem importante no fígado, né, e também no intestino
delgado principalmente. O que nós temos, então, relacionado com esse hormônio? Quais são os fatores que estimulam o hipotálamo, que atuam sobre o hipotálamo, no sentido de liberar o hormônio que estimula a adenipófise a liberar o hormônio do crescimento, né? Então, nós temos a hipoglicemia e o jejum como situações muito importantes, percebidas pelo hipotálamo, que levam à estimulação da secreção de hormônio de crescimento. Assim como exercício e estados de excitação. Então, não é à toa que quem tem a prática do exercício físico vai, em geral, aumentando a massa magra, né? Então, vai havendo crescimento de células musculares. Esse crescimento é também a ação do hormônio do crescimento, né? Então, isso acontece, isso é uma realidade, assim como a hipoglicemia e o jejum, né? Então, o próprio jejum traz também o quadro hipoglicêmico, que, obviamente, é um fator identificado pelo próprio hipotálamo, que vai levar à estimulação do hormônio de liberação do hormônio do crescimento. E aí, esse hormônio do crescimento, ele cai na circulação após ser liberado pela adenipófise, ele vai chegar no fígado, e nesse órgão metabólico, ele vai exercer algumas funções bem interessantes, especialmente ligadas à liberação de duas substâncias chamadas de somatomedinas, A e C, ou do tipo 2 ou do tipo 1, como vocês podem ver também, que a gente consegue abreviar como IGF-2 e IGF-1. Essas somatomedinas, elas são responsáveis pelo crescimento, né? Então, isso vai acontecer ao longo de toda a nossa vida, desde a vida intrauterina, né? Até a idade mais avançada, através dessa ação. Então, o hormônio do crescimento, ele, quando é metabolizado pelo fígado, vai estimular a liberação dessas somatomedinas, mas também o próprio hormônio do crescimento, o próprio GH, é capaz de levar ao crescimento. Então, existe uma ação direta do hormônio do crescimento e uma ação indireta que acontece através das somatomedinas. Que ação direta ou indireta é essa que faz com que a gente cresça, né? A ação dessas substâncias, seja somatomedina, A e C ou o próprio hormônio do crescimento, atua nas epífises dos ossos longos, levando à multiplicação do DNA, a multiplicação das células como um todo, para que os ossos e cartilagens cresçam. E claro que isso vai acontecer até essa epífise dos ossos calcificar, né, até que elas não parem de crescer, como a gente bem sabe, né. Então, depois que elas param de crescer, o efeito desse hormônio do crescimento vai continuar acontecendo para manutenção do tamanho dos ossos, do tamanho das cartilagens, da manutenção mesmo da estatura corporal humana. Tá? Ele não é um hormônio que está diretamente ligado com continuar crescendo, com engordar diretamente, tá bom? Não necessariamente, mas a gente tem um efeito que permanece ao longo da vida. Então, na adolescência, após a adolescência, o hormônio do crescimento e as somatomedinas vão apresentar funções de síntese de proteínas, a mobilização de gordura como fonte de energia e a estimulação para a liberação da insulina. Então, veja que o hormônio do crescimento, ele nada mais é do que mais um hormônio metabólico, que controla as nossas 3 principais macromoléculas, proteínas, gorduras e carboidratos, especialmente pela via da insulina. Então, a manutenção da quantidade de massa corporal que se tem, pensando em proteínas, gorduras e mobilização de carboidratos, é responsabilidade do hormônio do crescimento, né? Como é que acontece essa regulação do hormônio do crescimento, né? Então, esse eixo aí acontece como? Então, na número 1, na parte bem superior, que vocês estão vendo da imagem, nós temos o hipotálamo percebendo essas variações da periferia. Então, o exemplo clássico que está aqui é o quadro hipoglicêmico. Então, a baixa de glicose no sangue, ou seja, o quadro hipoglicêmico, é percebido pelo hipotálamo, e essa hipoglicemia vai fazer a liberação do que a gente chama de hormônio liberador, do hormônio do crescimento.
Então, de forma abreviada, a gente tem o GHRH. Então, o hipotálamo libera o GHRH, que chega na adenohipófise e estimula a adenohipófise a liberar o hormônio do crescimento. Então, nós temos aí o número 3, que já é, né, essa estimulação do GHRH na própria adenohipófise. O número 4 é esse GH acelerando a conversão de glicogênio no fígado em glicose e a sua liberação no sangue. Depois, o número 5, né, o aumento da taxa sanguínea de glicose, de forma que essa taxa de glicose volte a níveis normais, que é o número 6. Então, esse efeito do hormônio do crescimento no fígado também é um efeito que vai fazer a quebra do glicogênio, no sentido de manter esses níveis dentro da normalidade. Então, vocês concordam que a gente vai ter um quadro já de aumento da glicose na circulação sanguínea? Que a gente vai observar que, se aumentar muito, né, vai ter um quadro hiperglicêmico. Então, por exemplo, pós-almoço, esse período que a gente está agora, esse período pós-prandial, o hipotálamo, então agora olhando para a parte esquerda dessa figura, né, então o hipotálamo, ele também vai perceber essa hiperglicemia, que vai estimular o hormônio estabilizador do GH, ou o que a gente pode também chamar de hormônio inibidor do GH, ou ainda, de forma mais simples, somatostatina. Então, o hipotálamo libera essa somatostatina, que vai chegar na adenohipófise e vai levar a hipófise a liberar menos hormônio do crescimento. Então, isso leva à diminuição da quebra do glicogênio, menos glicose na circulação sanguínea, e aí os níveis ficam dentro da normalidade. Então, com isso, a gente tem esse balanço dos níveis glicêmicos regulados pelo hormônio do crescimento, né? Então, lembrando esse processo fisiológico aí. A gente tem algumas alterações, né? Especialmente na infância. Então, as dosagens relacionadas com o hormônio do crescimento, elas estão diretamente ligadas com dosagens na infância. Então, aquela curva de crescimento que é acompanhada pelos pediatras e pelos responsáveis por uma criança, ela é muito importante para a identificação dessas alterações do GH, podendo ser, se não houver tratamento, a diminuição do hormônio do crescimento leva ao nanismo, e um excesso de produção de hormônio do GH leva ao gigantismo, como vocês podem ver nessas duas imagens, né? Hoje, essas alterações, elas são muito menos frequentes por conta desse acompanhamento que é feito muito de perto na infância. Então, com isso, a gente consegue regular, de forma que, identificando uma baixa na produção, que é a alteração mais comum, né? Essa baixa na produção, é possível fazer a administração do hormônio do crescimento, que é feito via administração subcutânea, como também é feito com a insulina. Então, o hormônio do crescimento, ele pode ser administrado, assim como a insulina é. Então, essas alterações, elas não, especialmente o nanismo, não acontecem, né? Então, como é que a gente faz as determinações laboratoriais do hormônio do crescimento? A dosagem direta do hormônio do crescimento, ela tem pouca utilidade. Então, é raríssima a condição em que o médico vai simplesmente pedir a dosagem do hormônio do crescimento. Então, dosagem de GH, em geral, ele não pede simplesmente dosagem de GH, por causa desse ciclo que eu acabei de falar com vocês. Se a gente tem uma hipoglicemia, esses valores vão estar aumentados. Se a gente tem uma hiperglicemia, os valores vão estar aumentados, enfim. Então, a gente tem essas condições todas alterando ao longo do dia. Então, a gente tem uma dificuldade grande de estabelecer um padrão. Por causa disso, a dosagem do GH, ela acontece principalmente sob alguma intervenção. E aí, a intervenção mais comumente feita é o que a gente chama de teste de supressão do GH. Então, é muito comum o médico pedir assim, dosagem de GH com supressão. Então, dosagem de GH com supressão. O que o médico está solicitando? Está solicitando que haja uma técnica feita no laboratório para que essa produção de GH fisiológica seja inibida pela ingestão de alta carga de glicose.
Então, o que é feito? Igualzinho o teste de tolerância oral à glicose, sabe, quando nós vimos estudando diabetes, o paciente chega no laboratório em jejum, ele recebe a administração de 75 gramas de glicose por via oral, tomado lá naquele suquinho bem doce, e aí a dosagem agora do hormônio do crescimento. Agora a gente não vai dosar glicose, a gente vai dosar o hormônio do crescimento em jejum, né, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 e 180 minutos após a administração, tá? Não precisa dosar tudo isso, tá, gente? Todas essas dosagens seriadas. A dosagem mais habitual é feita 1 hora depois, 30 minutos e 1 hora depois. Então, eu trago aqui para vocês os valores de referência para essas dosagens. Então, o que a gente espera? Então, vamos pensar numa situação fisiológica, relembrando o ciclo de regulação do hormônio do crescimento. Fisiologicamente, uma hiperglicose, né, uma grande quantidade de glicose na circulação sanguínea, vai levar a uma diminuição do hormônio do crescimento. Então, eu espero fisiologicamente que 60 minutos após a administração dessas 75 gramas de glicose, uma pessoa em estado normal de produção de hormônio do crescimento tenha uma queda maior, tem uma queda, né, menor que 2 miligramas por ml. Então, tem que haver, na verdade, uma queda maior. A gente está errado ali, tá? Vou até ajustar isso aqui para vocês. Então, essa queda do hormônio do crescimento comparado com o basal, né, em situação de jejum, que essa queda seja maior que 2 horas. Se houver uma supressão parcial, ou seja, provavelmente no início, né, desse processo, essa supressão vai ser uma supressão maior que 50, e no quadro de acromegalia não vai haver uma supressão. O que é uma acromegalia, né? Principalmente quando você tem a produção em excesso do hormônio do crescimento, tá? E essa acromegalia, ela vai estar ela vai estar presente em pessoas adultas, tá? Então, a gente pode ter alterações do hormônio do crescimento em pessoas adultas, e aí, pessoas adultas não vão diminuir de tamanho, né, e nem vão aumentar o seu tamanho. E aí, o crescimento que acontece, em geral, em altas doses de hormônio do crescimento, a região do corpo que cresce é, em geral, a região de mandíbula, né, que é mais identificada. Então, a gente tem a crescimento dessa região de mandíbula sendo caracterizada por acromegalia. Então, é um dos exames solicitados com o objetivo da gente identificar, especialmente essa supressão, né, eu espero que haja uma supressão fisiológica. Então, essa queda aí, né, uma queda maior que 2, quando essa queda for maior que 5, a gente pode ter uma supressão parcial, e quando não houver essa supressão, né, ou seja, a ausência de supressão, o hormônio do crescimento está em excesso, né? Em geral, essa dosagem de supressão, ela é útil para suspeitas de uma produção em excesso do hormônio do crescimento. Quando a gente está suspeitando na criança que ela está com um possível nanismo ou uma produção mais baixa, é comum fazer a dosagem isolada, tá? Para criança, a gente não vai usar essa técnica de dar 75 gramas de glicose. Essa técnica ela é utilizada para adultos. Então, uma dosagem basal, sem qualquer tipo de intervenção, numa criança, dependendo do horário do dia, do período de jejum que a criança vai estar, a gente consegue identificar se está abaixo dos níveis esperados, pensando em valores de referência específicos para a idade. Uma outra possibilidade é utilizar o que a gente chama de teste de estímulo com insulina, né? Então, a administração da insulina vai fazer uma hipoglicemia. Então, essa hipoglicemia, a gente espera que haja, nesse caso, uma estimulação do hormônio do crescimento. Então, se o paciente estiver em condições normais, fisiológicas, a administração da insulina faz hipoglicemia e isso leva à liberação de hormônio do crescimento. Se a pessoa tiver uma deficiência de produção de hormônio do crescimento, não vai haver essa alteração, né?
Então, um outro teste que pode ser feito é o estímulo com clonidina. Hoje, esse é raramente feito, porque tem que fazer o uso, né, oral do medicamento, então ele é um pouco mais complicado isso, né? O paciente não pode fazer atividade física, tem que ficar 15 minutos em repouso após a administração da clonidina, né, ou da atencina por via oral, e fazer a coleta também, mais ou menos como a gente faria, igual a gente faria com teste de supressão. Então, essa clonidina vai fazer também a supressão, a gente espera, né, também um valor de supressão parecido com aqueles que a gente viu no teste anterior, que é utilizando a carga de glicose. Então, a interpretação aqui, o mecanismo, né, da clonidina é o mesmo, vai ser um mecanismo semelhante com fazer um quadro de hiperglicemia, né, como a gente teria fazendo a administração de glicose, né. Então, o valor de referência seria maior que 5 nanogramas por ml, mais ou menos, valor de referência parecido com o que a gente viu no teste de supressão com a carga de glicose, de 75 gramas, tá? Então, basicamente, seriam esses os testes que poderiam ser utilizados para a determinação de hormônio do crescimento. Também é possível fazer a própria dosagem de somatomedina C, tá? Quando houver a suspeita de acromegalia, que é a produção de hormônio do crescimento da idade adulta, tá? Então, também é possível fazer essa dosagem. Falando agora sobre prolactina, né? Quando é que a gente vai pensar em dosagem de prolactina? Em algumas situações específicas, mas só lembrando aqui as funções fisiológicas, né, relacionadas com a prolactina, ela tem a função de levar ao crescimento das mamas, né, e aumento da função secretora das mamas, né, em período pré-lactação, né, no final da gestação, e durante a lactação. Então, a prolactina, ela é liberada com essa finalidade, mas ela também tem um mecanismo de manutenção do sistema imune. Então, a prolactina também tem função na regulação do sistema imune. E aí, a gente pode pensar que a gente tem alguns hormônios que regulam a liberação da prolactina, como a gente viu em todos os outros, que seria o hipotálamo liberar, né, o que a gente chama hormônio de liberador de tireotropina, né, que seria o PIH, que vai levar à estimulação da liberação de prolactina. E ainda a gente tem algumas outras substâncias que são responsáveis pela inibição da liberação da prolactina. Dentre elas, a dopamina é a mais importante, mas também temos a endotelina e a calcitonina. Então, essas substâncias são responsáveis por manter a produção de prolactina suprimida, né, que é o que acontece na maior parte da vida das mulheres, né. Esse estímulo para a prolactina, ela vai acontecer especialmente nesse período de lactação, né, que é um período, em geral, não muito longo na vida das mulheres. O que pode acontecer, né, um quadro de hiperprolactinemia. Essa hiperprolactinemia está comum e é considerada fisiológica no período de gravidez e na lactação. E, então, aqui, né, não faz muito sentido fazer a dosagem desse hormônio, mas a dosagem de prolactina, ela pode ser solicitada quando suspeitar-se de adenoma hipofisário. E isso vai acontecer quando houver alguns sintomas, dentre eles alterações no ciclo menstrual, como a menorreia ou a anovulação nas mulheres e o hipogonadismo nos homens. Então, vários hormônios hipotireoidianos, vários hormônios, na verdade, hipofisários, né, podem ser dosados na suspeita de um adenoma, inclusive a prolactina. Então, a gente pode dosar a CTH, né, CRH, a gente pode dosar FSH, prolactina, na tentativa de fazer essa descoberta se de fato tem um adenoma hipofisário ou não. E aí, o que vai sugerir da gente dosar ou não a prolactina? Os sintomas, né? Se o paciente apresentar sintomas clássicos, né, como esses que eu estou trazendo aqui para vocês, a dosagem da prolactina aumentada vai ser indicativo desse adenoma hipofisário. E aí, isso vai ser confirmado, em geral, com exame de imagem, né? Já a hipoprolactinemia pode levar ao hirsutismo, né, que seria a produção de pelos em excesso, o hipopituitarismo, né, que é a diminuição da própria pituitária, né,
e o próprio hipogonadismo. Alguém levantou a mão? Não? Tá. Deixa eu continuar aqui. Então, as duas condições, né, que levariam a suspeita para uma baixa de prolactina seriam o hirsutismo, o hipopituitarismo, né, que seria a hipofunção da adenopófise, e o hipogonadismo. E aí, nós temos esses 4 outros hormônios que a gente vai falar nas próximas aulas, né? Ainda vou tentar falar hoje do TSH, que está diretamente ligado com o hormônio tireoestimulante, que é o hormônio tireoestimulante relacionado com a tireoide, né? Nós já vimos isso em algum momento para trás também. E o FSH, o LH e o ACTH, a gente vai falar nas próximas aulas. Então, na nossa próxima aula teórica, a gente vai falar do ACTH, porque a gente vai falar de suprarrenal. E na aula da semana que vem, que é assíncrona, eu falo de FSH e LH para as dosagens dos hormônios sexuais, tanto masculinos quanto femininos. Então, nós vamos ver esses hormônios aqui também. E agora eu quero comentar um pouco sobre os 2 principais hormônios relacionados com a neurohipófise, que é a ocitocina e o ADH. Então, faz muito sentido a gente falar de ocitocina junto com prolactina, porque os 2 caminham juntos, né? Então, esse hormônio tem 2 funções principais, né? A contração do miométrio no período de parto, né? Então, a ocitocina é um hormônio bem importante para a indução do parto, né? É o hormônio que leva à contração, e também é o hormônio responsável pela ejeção do leite, né? Então, a prolactina prepara a mama para a produção do leite, mas a ejeção do leite só acontece na presença da ocitocina, tá? A liberação desse hormônio, ele se dá de uma forma bem diferente. Nós não temos uma regulação tão diretamente relacionada com aquele eixo hipotálamo, hipófise e a glândula em geral, não. Aqui, pessoal, a gente vai ter a liberação da ocitocina com 3 principais condições, que é a distensão uterina. Essa distensão uterina, ela vai ser dada, principalmente, espera um pouquinho, gente, vocês vão fechar aqui? Tá bom. Vai fazer um barulhão, então. Tá bom. Olha o que tá acontecendo aqui, gente, olha. Tem 2 pessoas na minha frente que acabaram de fechar a minha janela. Ai, meu Deus. Vai fazer um mega barulho aqui agora. Então, eu vou embora daqui. Então, peraí que eu vou desligar a câmera. Dá uma pausa na gravação aí, quem tá gravando. Porque senão vocês não... Ô, gente, nós vamos tentar, viu? Se não der, por causa do barulho que vai aqui, vocês me avisem, a gente encerra na nossa próxima aula, porque o barulho aqui não vai ser pequeno, eles vão literalmente quebrar a parede lá de fora do escritório meu ali. Então, assim, não tem nem lugar mais para dar aula, tem um quarto dentro aqui, pra vocês terem ideia, né? Enfim, vocês estão acostumados com essa loucura nossa, né, gente? Cada dia é um professor mais doido que o outro. Mas vamos lá, vamos pensar aqui, vamos continuar aqui. Tá aparecendo para vocês? Tá, professora. Obrigada, gente. Então, quando a gente fala de ocitocina, a liberação dela, ela é muito interessante, porque não está diretamente ligado com aquele eixo lá, hipotálamo, hipófise e tal. Aqui, a gente tem a liberação dada pela distensão uterina, né? Então, o processo de contração uterino leva a essa liberação de ocitocina,
Estímulos afetivos, então não é à toa que a ocitocina é chamada do hormônio do amor, né? Então, é de fato o hormônio responsável pela sensação de alegria, de prazer como um todo, né, de afetos mesmo, e ela também é liberada através da sucção do mamilo, então o período de amamentação. Então, enquanto a criança está mamando, vai haver liberação de citocina, vai haver liberação de prolactina. Então, a sucção mamária, ela está diretamente ligada com a produção de citocina e de prolactina, de ocitocina e de prolactina. Então, enquanto o bebê estiver mamando, essa mãe vai produzir leite e essa criança pode ser alimentada por esse leite. E a gente também pode ter, diferente dessas situações fisiológicas que eu acabei de destacar para vocês, uma produção excessiva de ocitocina na presença de carcinoma de neurohipófise ou especialmente carcinoma de hipotálamo, né, já que ela é produzida no hipotálamo. Então, essa hipófise posterior tem a função de armazenamento, né, dos hormônios produzidos pelo hipotálamo, e um deles, né, o segundo deles, na verdade, é o ADH, que é o hormônio antidiurético, né. A função desse ADH é a reabsorção de água pelos túbulos renais, especialmente falando de túbulo contorcido distal e ducto coletor, tá? Então, a ação do ADH é uma ação muito direta no néfron. E esse hormônio, a função dele, eu já expliquei isso para vocês em outro momento, a função dele é fazer a expressão do que a gente chama de aquaporinas, de forma que essas aquaporinas, ou seja, poros que se abrem na membrana, que permitem a passagem de água, façam a reabsorção de água. Com isso, a gente tem uma diminuição do volume urinário, um aumento do volume do sangue em si, né, uma diminuição da excreção de água. Essa liberação, né, do ADH, ela acontece quando a gente tem um aumento de osmolaridade, né, isso é percebido por osmorreceptores. Esses osmorreceptores estão localizados no hipotálamo, então o hipotálamo identifica esse aumento de osmolaridade, leva à liberação do hormônio antidiurético. Então, essa expressão de aquaporinas vai acontecer lá no túbulo contorcido distal, e aí a gente tem a retenção de água para que os níveis de osmolaridade, para que o volume sanguíneo retornem aos níveis normais. Esses osmorreceptores não estimulam só a liberação de ADH, mas também de angiotensina 2, né, que dá a sensação de sede, faz vasoconstrição, e aí também vai aumentar essa aquisição de água, né. Então, essa é uma outra... essa regulação do hormônio ADH está aqui. Quando pois não. Alguém? Tá, alguém pediu para entrar aqui. Então, quando que a gente vai fazer dosagem de ADH? Em geral, a gente vai ter a alteração desse ADH levando a um quadro do aumento dele, que a gente chama de síndrome da secreção inapropriada do ADH, e aí a gente pode ter várias doenças que podem favorecer a essa síndrome, dentre eles tumores, especialmente no sistema nervoso central, atingindo hipotálamo, por exemplo, algumas infecções pulmonares, traumatismo, e o mais comum de todos, que é o diabetes insípido nefrogênico. Esse diabetes insípido nefrogênico, ele está diretamente ligado com insípido, porque o paciente vai perder água, né? Então, esse paciente, ele vai ter uma perda, esse aumento, né, do hormônio antidiurético vai fazer, na verdade, a retenção de água, né? Não o aumento. Então, esse aumento do ADH vai fazer com que esse paciente reabsorva muito água. Então, vai reabsorver também toda a glicose que é filtrada, e isso pode levar a um quadro de diabetes se não houver regulação dos hormônios que regulam a diabetes também, insulina, hormônio do crescimento e por aí vai. E aí a história nefrogênica aqui, porque em geral a gente vai ter uma lesão renal. E essa lesão no néfron é que pode fazer essa alteração do hormônio do crescimento.
que em geral acontece aqui pensando em fisiopatologia, né? Um paciente que tem um quadro de diabetes pode levar à lesão renal, essa lesão renal vai levar a uma alteração da regulação dos níveis de osmolaridade sanguínea, e aí com isso a gente pode ter essa alteração também da liberação do ADH. E a diminuição do ADH é chamado também de diabetes insípido central. Aqui a gente vai ter esse diabetes insípido central com característica muito particular, que é a poliúria e a polidipsia, o paciente fazendo um volume urinário muito grande ao longo do dia, mais de 2,5 litros de urina, e em geral está relacionado com a diminuição do efeito do ADH, exatamente porque se você tem uma diminuição dessa ação antidiurética, você vai então eliminar a água, então por isso que você vai fazer um quadro de produção, né, de urina muito grande, em geral uma urina bem diluída, em geral uma urina com uma grande quantidade de água mesmo, por isso que o paciente também vai beber muita água. Então, em geral, as dosagens de ADH estão muito relacionadas com identificação de diabetes, não diabetes mellitus, tá? Mas pensar no diabetes insípido nefrogênico ou no insípido central. Então, seriam essas diferenciações aqui relacionadas com o ADH. Eu queria comentar com vocês sobre isso aqui e queria falar agora, como segunda parte, acho que dá tempo ainda, sobre os hormônios tiroidianos. Quero pensar com vocês um pouco a respeito da avaliação da função tireoidiana, tá? Então, aqui tem só a questão da localização anatômica, né, da tireoide. Ao lado dela a gente tem também a paratireoide, né? Professora, Pois não. eu acho que eu estou obrigada ainda. Não tá indo, não? Não. Então peraí. Pra mim, não. Tá, não, deixa eu mexer aqui então, peraí. Deixa eu botar outra apresentação, então. Aqui. Então, aqui, ó. A gente vai ter a avaliação da função tireoidiana, né? Aqui eu estou mostrando para vocês, né, a questão da localização anatômica, né? A função, né, da tireoide é a produção dos hormônios tireoidianos, que são dois, o T3 e o T4. O mais importante é o T4, né, a tiroxina, que está diretamente ligado com regular a velocidade de todas as reações metabólicas no organismo, né? Então, esse é um efeito bem importante, já que se você tem um aumento dos hormônios tireoidianos, você tem um aumento da velocidade das reações bioquímicas celulares, e o contrário também é verdadeiro, né? O hormônio produzido em maior quantidade é o T4, né? Aí eu quero lembrar para vocês que a glândula tireoide, ela tem uma função bem interessante de armazenamento dos hormônios em uma região chamada coloide, que é uma região extracelular de onde ela é produzida. Então, nós temos aí, como vocês estão vendo, as células cuboides, né? Essas células cuboides são as responsáveis pela produção dos hormônios tireoidianos, só que a produção do hormônio tireoidiano acontece na membrana externa dessa membrana, dessa célula, voltada para essa região de coloide, que é aonde os hormônios ficam armazenados. Vocês podem ver que nessa imagem tem várias vesículas branquinhas representando as vesículas de armazenamento mesmo dos hormônios tireoidianos. Então, T3 e T4 ficam armazenados nessa região. Vocês viram isso na fisiologia? Foi eu que passei isso para vocês, só para me atualizar aqui, para ver se eu vou mais rápido ou mais lento nessa parte aqui. Vocês já viram isso? Tem uma noção? Ou é novidade? Nunca ouviram falar nisso? Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo?
Tem alguém aí? Estamos aqui, professora. Tá? Vocês já ouviram falar nessa história dos hormônios tireoidianos, gente, na síntese deles? Ou não? Eu não tô lembrada. Não? Todo mundo tá caindo aqui, gente? Deve ter acabado a energia aí, né? Jesus. Então, vamos relembrar algumas coisas aqui. Então, vou destacar alguns pontos importantes aqui para vocês. Então, vamos lá. T3 e T4, né, são os hormônios tireoidianos, e a diferença entre eles é a quantidade de iodo, porque a estrutura química é igual, e são praticamente isômeros, né, só não são isômeros porque um tem 4 átomos de iodo e o outro tem 3, por isso T4 e T3, né, e esses hormônios, eles ficam armazenados nessa região de coloide aí, como vocês estão vendo. Então, eu queria que vocês entendessem que essa imagem aí é uma imagem de uma célula que produz hormônio tireoidiano, e essa síntese acontece na membrana externa, na membrana que a gente chama de membrana apical, que é a membrana que vai dar, que está diretamente ligada com o coloide, tá bom? Então, o que acontece? Para que o nosso organismo produza os hormônios tireoidianos, o iodo tem que vir da nossa alimentação. Então, ó, essa setinha vermelha é o iodo vindo da nossa alimentação, entrando na célula cuboide, e aí essa célula cuboide pega esse iodeto e secreta para sua membrana externa, vai lá para a membrana apical. Essa célula, ela tem todas aquelas organelas que qualquer célula tem, como o retículo endoplasmático rugoso, que é responsável pela produção de proteínas. E uma dessas proteínas super importantes é chamada de tireoglobulina. Então, o nosso organismo pega aminoácidos, produz essa tireoglobulina, vai lá para o complexo de Golgi, empacota, vira uma vesícula, lembra disso? E aí, essa tireoglobulina também é secretada para a membrana da célula. Aí, o que acontece? Lá na membrana externa tem o iodeto, que veio da alimentação, e tem a tireoglobulina, que foi sintetizada. Essas duas substâncias, vou chamar assim, vão entrar em contato com uma enzima chamada de peroxidase. Essa peroxidase vai pegar o iodeto e vai inserir o iodeto nos átomos, nos aminoácidos que compõem a tireoglobulina. Então, o iodeto vai ser inserido na molécula. E aí, alguns aminoácidos vão receber 3 iodetos, outros aminoácidos vão receber 4 iodetos. Então, com isso, a gente vai haver a formação dos hormônios tireoidianos. E aí, isso vai ficar lá armazenado nessa região de coloide. Então, produziu, sintetizou, né, ficou lá armazenado na região de coloide. O que vai acontecer? Isso que eu vou explicar agora não está representado nessa figura. Mas vai vir o hormônio lá da hipófise, vai estimular a tireoide, liberar T3 e T4. O hormônio que vem lá da hipófise é chamado de TSH. Aí o TSH chegou aqui na tireoide e vai estimular a tireoide a secretar T3 e T4. O que essa célula faz? Ela emite esses pseudópodes que vocês estão vendo aí e vai fagocitar esses hormônios que ficaram armazenados lá no coloide. Então, forma um fagossomo. Esse fagossomo entra, obviamente, para a célula, vai ser digerido em metabólitos T3 e T4, e aí esse T3 e T4 vai para a circulação. Então, o que vai acontecer? Vai haver repetindo, né, desde o começo. Esse T3, esses hormônios, né, T3, T4, os metabólitos todos da tireoglobulina vão ficar armazenados lá no coloide. Aí vem o TSH e estimula essa célula a fagocitar o hormônio que estava armazenado. Vai haver, então, a fagocitose. Esse fagossomo vai ser degradado pelas lisocimas, né, pelas enzimas intracelulares, em T3 e T4, e esse T3 e T4, então, vai para a circulação sanguínea. Então, esse estímulo acontece pelo TSH. Por que eu estou falando, gente, dessa enzima lá, peroxidase? Porque vai ter doença
que vai atacar essa enzima, por isso que ela é importante para a gente. Veja que os hormônios tireoidianos só foram produzidos na presença dessa enzima peroxidase. O que o nosso organismo passa a fazer? Passa a produzir, a gente não sabe por que isso acontece, mas passa a produzir anticorpos contra essa peroxidase. Autoanticorpos contra essa peroxidase. Se essa enzima é fonte, ela é essencial, na verdade, para a produção de T3 e T4, e eu destruo essa enzima, é claro que eu não vou produzir T3 e T4 de forma suficiente. Então, eu vou ter uma produção de T3 e T4 mais baixa. Então, eu vou fazer um quadro de hipotireoidismo. Então, já dando aí algumas deixas para vocês, tá? Então, isso que eu já tinha comentado com vocês, o que vai acontecer? T3 e T4 vai para a circulação sanguínea, lá na circulação sanguínea ele vai circular ligado a proteínas carreadoras. Então, veja que 70% está ligado a uma globulina específica. A gente tem também a albumina que transporta, e tem um percentual bem pequeno desses hormônios que estão livres na circulação sanguínea. A gente tem 0,04 de T4 livre e 0,3 de T3 livres na circulação sanguínea. Ou seja, T3 e T4 que não estão ligados a proteínas transportadoras. Por que eu estou destacando isso para vocês? Porque é muito comum, quando o médico quer identificar a avaliação da função tireoidiana, pedir a dosagem desses hormônios na sua forma livre. Então, é muito comum que os médicos peçam uma dosagem de T4 livre, de T3 livre, por exemplo. Tá? Por que eles pedem a forma livre desses hormônios tireoidianos? Porque o que vai acontecer? O nosso organismo, ele, de acordo com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, com o nosso metabolismo, uma quantidade meio que constante de T3 e T4. E ele também produz, em quantidades constantes, essas proteínas transportadoras, né? Então, se eu tenho alguma alteração tireoidiana, eu vou alterar a produção dos hormônios T3 e T4. Eu não tenho alteração das proteínas transportadoras, porque elas são produzidas pelo fígado. Então, meu fígado está em função normal. Essas proteínas transportadoras vão ser produzidas em quantidade constante. Então, gente, se eu tenho uma superprodução de T3 e T4 e as proteínas transportadoras não são também produzidas em excesso, o que vai acontecer? Vai ficar uma parte de T3 e T4 livre maior. Então, eu vou ter mais T3 e T4 livres. Vocês entenderam o raciocínio? E o contrário também é verdadeiro. Se eu tenho uma diminuição da função tireoidiana, eu vou produzir menos T3 e T4. Aí, vai para a circulação sanguínea, menos T3 e T4. Só que as proteínas transportadoras, elas estão em quantidades constantes. Então, eu vou ter uma diminuição da porção livre. Então, é essa porção livre que a maior parte dos endocrinologistas vai solicitar. Porque se eu tiver um hipertireoidismo, eu vou ter um aumento da fração livre. Se eu tiver um hipotireoidismo, eu vou ter uma diminuição da fração livre. E aí é bem importante a gente entender que, em geral, eles pedem mais a dosagem de T4 do que de T3, porque cerca de 80% do que cai na circulação sanguínea é T4 e não T3. Então, a tireoide, ela produz muito mais T4 do que T3. Então, qualquer tipo de alteração de função tireoidiana, vai haver alteração tanto na porção de T3 quanto de T4, mas principalmente de T4, porque é o que é liberado em maior quantidade, é o que é produzido em maior quantidade. Por isso que o T4 é o que é mais solicitado na forma livre. Só que tem uma questão bem interessante. Apesar do T4 ser produzido em maior quantidade e estar
sendo carregado, né, na nossa circulação sanguínea em maior quantidade, ele não é a forma ativa, não é ele que altera o nosso DNA, não é ele que regula o metabolismo celular, é o T3. Só que as nossas células são capazes de transformar o T4 em T3. Então, como vocês podem ver na parte inferior, deixa eu usar aqui o mouse para ajudar vocês. Então, você tem aqui, ó, o T4 sendo carregado pela proteína transportadora, ele vai se soltar quando entrar em contato com uma célula que tem transportador de T4, aí entra na célula. As nossas células vão fazer uma reação de retirada de iodo. Então, as nossas células, e é uma reação irreversível, como vocês podem ver, tiram um iodo, então o T4 vai virar T3. Aí esse T3 é que vai ser transportado até chegar no nosso DNA e alterar a transcrição gênica, regular o metabolismo de todas as nossas células. Então, apesar de estar na nossa circulação a maior quantidade de T4, o hormônio ativo, ou seja, aquele que consegue atuar nos receptores nucleares no nosso DNA, é o T3. Mas essa conversão entre T4 para T3 é feita dentro das nossas células. Quando a nossa tireoide libera o T3 direto, ele obviamente que não vai passar por essa conversão de T4 para T3, ele já vai direto ligar-se no receptor nuclear. Então, essa é uma outra situação aqui que a gente pode pensar também. Vamos lembrar aqui, pessoal, da regulação dos hormônios tireoidianos, né? Nós temos o hipotálamo percebendo, identificando a variação dos níveis de T3 e T4. Então, uma baixa de T3 e T4 estimula o hipotálamo a liberar o que a gente chama de hormônio liberador hipotalâmico, que é o hormônio que vai estimular o TSH, que a gente abrevia por TRH. Esse TRH, ele sai do hipotálamo, vai chegar na hipófise e vai estimular a liberação do TSH. Esse TSH cai na nossa circulação sanguínea, chega lá na tireoide e vai estimular a tireoide a captar o T3 e o T4 que está armazenado lá no coloide e jogar na circulação sanguínea. Então, nesse ponto, a gente vai ter um aumento da concentração plasmática do T3 e do T4. E aí, quando estiver aumentando muito o T3 e T4, muito T3 e T4, esses altos índices de T3 e T4 vão lá no próprio hipotálamo e inibem o hipotálamo a liberar o CRH. Aí tem menos CRH, menos TSH, menos T3 e T4. E aí isso vai acontecendo ao longo do nosso dia, fazendo esse processo de regulação. Tá? Então, essa é a via de regulação. Isso aqui é bem importante para a gente poder entender a interpretação dos exames laboratoriais. Então, quais são as doenças que estão relacionadas com a tireoide? Primeiro, a gente tem que entender que o bócio é o aumento da glândula e ela pode estar presente tanto num hipertireoidismo quanto num hipotireoidismo. É um aumento da glândula sempre em resposta, quer dizer, sempre não, né? Pode ser em resposta ao TSH. E a gente tem duas disfunções tireoidianas muito comuns, né? Que é a variação do que a gente chama de hipertireoidismo e do hipotireoidismo, que pode ser primário ou secundário. A gente tem também doenças inflamatórias, né? Dentre elas, as tireoidites. Aí nós temos a tireoidite de Hashimoto, que é a doença mais comum que leva ao hipotireoidismo, à hipofunção da glândula. E a gente tem também uma outra doença inflamatória, que na verdade é uma doença autoimune, né? Que é o que a gente chama de tireoidite de Hashimoto, doença de Addison, doença de Graves, perdão. A doença de Graves é a doença autoimune mais comum a levar o quadro de hipertireoidismo, né? Uma disfunção da glândula em que ela vai produzir T3, T4 em excesso. Aí eu vou detalhar essas duas condições para vocês. E também é possível, né, aparecer
câncer de tireoide, e com isso a gente também vai ter essas alterações nas dosagens hormonais. O que nós temos aqui, então, nessa imagem? Deixa eu usar o mouse para ajudar um pouco aqui. Nós avaliamos a função tireoidiana em uma disfunção primária, secundária e terciária, né? Então, eu queria que vocês pensassem no seguinte, que essa região aqui, ó, é a região da tireoide responsável pela produção de T3 e T4. Essa produção de T3 e T4, né, que é dada pela tireoide, ela acontece através do estímulo dado pelo TSH, que foi produzido lá na hipófise. Só que esse TSH, ele só vai ser produzido quando o hipotálamo liberar o TRH. O que acontece? Quando eu tiver alguma alteração na função da tireoide, nós vamos ter uma doença primária. Se eu tiver alguma alteração na função hipofisária, eu vou ter uma doença secundária. E se eu tiver uma alteração hipotalâmica, eu vou ter uma doença terciária. Então, vamos entender o seguinte. Supondo que eu tenha um TSH alto, supondo que eu tenha um T4 alto, duas condições de T4 alto aqui. Se eu tenho um T4 alto, eu tenho um quadro de hipertiroidismo. Se eu estou produzindo muito T4, é porque eu tenho uma produção excessiva. Então, o T4 alto já me fala que é um hipertiroidismo. Agora, eu preciso saber se esse hipertiroidismo, essa produção em excesso, está acontecendo porque eu tenho um problema, tenho uma doença tiroidiana ou se tem uma doença hipofisária. Para isso, o médico vai pedir a dosagem do TSH. Se esse TSH estiver baixo, é um indicativo de que o hipertiroidismo é primário, ou seja, é um hipertiroidismo que está acontecendo na tireoide, ou seja, uma disfunção tireoidiana. Então, gente, pensa comigo. Se eu tenho uma produção excessiva de T4, esse T4 em excesso, o que ele faz no feedback para a produção do próprio eixo, né, hipotálamo e hipófise? Se eu tenho um T4 alto, eu vou fazer um feedback negativo para o TSH. Então, meu TSH vai estar baixo se a minha função hipofisária estiver preservada. Então, um TSH baixo indica a preservação da função hipofisária. Então, se eu tenho um TSH baixo e mesmo assim eu estou produzindo muito T4, meu problema está na minha tireoide. Agora, se eu tenho um T4 alto em resposta a um TSH alto, aí é um indicativo de um hipertiroidismo secundário. Ou seja, eu vou ter uma hiperfunção da hipófise. Isso é uma análise para hipertiroidismo. Do outro lado, a gente faz a mesma análise para o hipotiroidismo. O que é esse hipotiroidismo? É uma baixa do T4. Se essa baixa do T4 está por feedback positivo, estimulando o TSH e as dosagens de TSH estão altas, nós vamos ter a função hipofisária preservada. Então, se eu tenho, veja, um estímulo alto de TSH, e mesmo assim o meu T4 está baixo, é porque a minha tireoide não está respondendo ao estímulo TSH, então a minha doença é primária. E, no caso de um hipotiroidismo secundário, é, na verdade, uma baixa de T4 em resposta a uma baixa de TSH. Então, uma hipofunção da hipófise é que vai dizer para mim, é que vai me dar também uma hipofunção tireoidiana. Então, é dessa forma que a gente consegue interpretar os exames laboratoriais. Então, eu queria mostrar para vocês aqui, em última instância, outros analitos que podem auxiliar a gente a identificar as dosagens
para a avaliação da função tireoidiana. Aqui nós temos a dosagem do que a gente chama de anticorpo antiperoxidase, o que a gente chama de anti-TPO. Essa peroxidase é aquela enzima responsável por formar os hormônios tireoidianos, né? Então, se você tem um anticorpo anti-TPO, em geral, é uma doença autoimune que leva a uma diminuição da função. Então, é um hipotireoidismo. A gente também pode produzir anticorpos contra aquela proteína lá, a tireoglobulina. É a tireoglobulina que vai gerar o T3 e o T4. Se eu passo a produzir anticorpos contra essa proteína e eu destruo essa proteína, é óbvio que eu também não vou produzir T3 e T4. Então, a identificação de anticorpos anti-tireoglobulina também auxilia no diagnóstico de um hipotireoidismo. E aí, aqui a gente tem uma questão bem interessante, que seriam anticorpos com receptor de TSH. Esse receptor de TSH fica lá na célula tireoidiana, tá? O que acontece aqui? Ao contrário do que a gente imagina, a maior parte desses anticorpos contra os receptores de TSH, eles, ao invés de destruir os receptores, eles, na verdade, eles acabam estimulando o receptor. É como se eles fossem exercer a mesma atividade do TSH. Ou seja, o receptor de TSH, ele vai responder a esse anticorpo como se fosse o TSH ligando. Então, o que vai acontecer? Uma hiperfunção da glândula tireoide. Então, a identificação do anticorpo anti-receptor de TSH, que a gente abrevia por anti-TRAB-P, é um indicativo de um hipertireoidismo que está muito ligado a uma doença chamada de doença de Graves. Então, a doença de Graves é um hipertireoidismo, em geral, dado por autoanticorpos contra receptor de TSH. Já o anti-TPO, ele é mais comum no que a gente chama de tireoidite de Hashimoto, que é a identificação, que é a produção de anticorpos contra a peroxidase, a enzima peroxidase, e isso leva a uma hipofunção. Então, veja que esses anticorpos também podem nos auxiliar em relação à etiologia da doença, né? O TSH pode ser dosado, a própria tireoglobulina pode ser dosada no sangue, o T4 total, o T3 total, o T4 livre e o T3 livre. Então, essas podem ser as principais dosagens laboratoriais que auxiliam na avaliação dos distúrbios funcionais da tireoide. Esse anti-TPO tem algumas características interessantes, né, que ele auxilia nas doenças autoimunes. Ele está presente em 80% dos casos de tireoidite de Hashimoto, pode estar presente também na doença de Graves. Aí o que vai dizer, né? Tireoidite de Hashimoto é hipo. Então, se tiver baixa de T4, é hipo. Se tiver aumento de T4, é doença de Graves. E os fatores de risco para desenvolvimento dessas doenças autoimunes seriam a utilização de interferon-alfa, de IL-2 e do lítio, né, um dos medicamentos aí bastante utilizados, podem favorecer o aparecimento de doença autoimune. E os fatores de risco para a disfunção tireoidiana também estão relacionados com o uso da amiodarona, a própria gestação em si e o período pós-parto imediato, né, aquele período de puerpério também pode levar à disfunção tireoidiana. Em relação ao anticorpo antitireoglobulina, ele serve para acompanhamento dos pacientes com carcinoma de tireoide, que foram submetidos à retirada da glândula, né, que é a tireoidectomia, e a ablação com iodo radioativo. Então, a gente espera que essas pessoas não tenham mais a produção desse autoanticorpo, porque a glândula foi retirada. Se após a retirada esse autoanticorpo for identificado, é bem sugestivo de que ainda ficaram resíduos da própria glândula em si, né? Também pode ser utilizado associado às dosagens plasmáticas, né, de tireoglobulina. No caso do anti-TRAB, ele é bem comum
para identificação de doença de Graves, também em gestantes com histórico de doença de Graves, para identificação de risco de disfunção tireoidiana no neonato, né, no bebê que acabou de nascer, e no próprio neonato para avaliação da presença de anticorpos maternos. Então, essas são as possíveis indicações clínicas para dosagens desses hormônios. Eu queria só comentar com vocês aqui, gente, a respeito do que a gente chama de bócio endêmico, tá? O penúltimo ENAD cobrou isso. Eles colocaram um caso lá de bócio e pediram para a gente avaliar as alternativas a respeito dessas dosagens hormonais. O bócio endêmico, ele se dá quando a gente tem uma região específica em que a gente tem essa hipertrofia de tireoide por hipotiroidismo. Por que é por hipotiroidismo? Em geral, o paciente faz uma ingesta de iodo muito pequena, muito baixa. Se tem pouco iodo, os hormônios tireoidianos não vão ser produzidos, então vai haver uma baixa de T3 e T4, aí essa baixa estimula a hipófise a liberar muito TSH. Aí esse TSH vai estimular tanto a tireoide que ela vai, inclusive, aumentar de tamanho. Então, ela cresce, tem esse bócio. Hoje isso é muito menos comum por causa da inserção, né, do iodo no sal de cozinha. Então, por isso a gente, na verdade, do iodeto, né, no sal de cozinha, então, por isso ele é menos prevalente. Mas algumas populações isoladas, a gente ainda pode ter essa realidade, né. E, para fechar, eu queria mostrar os sintomas, né, do hipo e do hipertiroidismo. A gente tem vários sintomas, eles são, em geral, antagônicos, e o que faz, em geral, suspeitar-se de hipotiroidismo está diretamente ligado com o ganho de peso, como vocês podem ver, a pele, às vezes, muito seca, em geral, bem percebido pelas mulheres, né, a queda de cabelo, a pele mais seca, né, mais pálida, a fraqueza, uma letargia, né, uma diminuição de pressão e uma apatia também muito grande, né. No caso do hiper, a gente vai ter os sintomas opostos, né? O paciente vai ficar muito agitado, uma perda de peso bem importante, bem significativa, o que a gente chama de exoftalmia, né? Que é a protrusão do globo ocular. A taquicardia vai estar muito frequente e a gente vai ter também um quadro de ansiedade e nervosismo muito grande. Então, a gente tem uma doença chamada de... me fugiu agora, mas ela está muito ligada, tireotoxicose, lembrei. Essa tireotoxicose é a intoxicação, né, os sintomas da intoxicação por hormônios tireoidianos. Então, quando você tem um quadro de hipertireoidismo muito intenso, os sintomas clássicos vão ser exatamente essa taquicardia, né, o aumento dessa pressão, o aumento da frequência respiratória também, a perda de peso e essa irritabilidade, né? Então, em geral, esse paciente ele vai precisar ser tratado com beta-bloqueador para controlar essa taquicardia, né? Então, essa é uma das características mais importantes desses sintomas de um hipertiroidismo, né? Só queria mostrar aqui para vocês, né, essa exoftalmia, que é bastante comum na doença de Graves. As doenças de tireoide, elas são mais comuns em mulheres do que homens, né? A gente viu que a própria gravidez é um dos fatores que podem favorecer o aparecimento, né? E as dosagens laboratoriais, eu coloquei aqui, na verdade, um outro quadro que fica mais fácil da gente ver. Então, nós teríamos isso aqui, ó. No hipoprimário, nós poderíamos ter um aumento de TSH e uma baixa de T4 e T3, e principalmente a possibilidade de positividade para anti-TPO, né, principalmente na tireoidite de Hashimoto, né. No caso, aqui tem alguns sintomas, ó, um paciente pós-tratamento, né. No secundário, a gente tem a baixa tanto de T3, T4 quanto de TSH, e aqui as principais causas estão relacionadas com tumores, né, e também um quadro de retirada da glândula, né.
O hipotireoidismo pode dar-se também pela gravidez, pela infertilidade, pode gerar depressão, né? Pode ser causado também pela depressão, pelo próprio diabetes, dentre outras razões, né? O tratamento é a reposição hormonal, né? Fazendo uso principalmente da levotiroxina sódica. E aqui, esse quadro ajuda a gente a enxergar também essa história toda, né? Eu já falei do hipoprimário e secundário. No hiper, né, a gente vai ter um aumento, né, de T4 e de T3 e de T4 livre, então vai estar tudo aumentado. Só que a gente, no primário, a gente tem uma baixa de TSH e no secundário a gente tem tudo aumentado. O TSH também vai estar aumentado. Então esse quadro aqui ajuda bastante a gente conseguir identificar quem é primário, quem é secundário, quem é hiper, quem é hipo, né? Então ajuda bastante aqui. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês a respeito da função tireoidiana. E queria saber se tem alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram trazer, alguma pergunta. Fiquem à vontade em relação a isso agora também. Vocês colocaram o nome no chat, gente? Todo mundo já colocou? Quem ainda não colocou, põe aqui que eu vou copiar daqui do chat para a lista de presença que eu tenho aqui. Dúvidas? Tranquilo, gente? O barulho aqui não atrapalhou demais, não? Não, tá de boa, professora. Foi tranquilo. Beleza, então. Nenhuma dúvida? Bom, eu entrei atrasada. Preciso estudar essa aula de hoje. Então, não tem dúvida. Professora, no caso, por exemplo, na semana que vem, a senhora passou um link para a gente assistir a aula, né? E também vai ser a visita. Então, no caso, vai ter uma associação da aula que a senhora vai passar com a visita que a gente vai ter, né? Tipo assim, uma teoria e uma prática, né? Ela é sobre hormônios sexuais masculinos e femininos. Então, não necessariamente tem a ver com a visita, não. É sobre a aula mesmo. É porque, assim, eu não poderia deixar só a visita, porque ela não é obrigatória. Então, assim, tem que ter alguma atividade para esse dia também, entendeu? Então, quem vai na visita pode ver a aula depois, né? Quer dizer, qualquer um, né? Pode ver a aula depois. Por isso que eu deixei como uma atividade assíncrona. Então, Mas todos são essenciais para a prova, né, professora? Todos são essenciais para a prova. Sim. É legal essa aula de hormônios, eu falo sobre hirsutismo, crescimento de pelo, acne, excesso de hormônios masculinos, femininos, falo de beta-HCG, é bem legal. É uma aula bem interessante, assim, vale a pena. Bem legal mesmo. Beleza, então, gente. Então, acho que todo mundo deve ter colocado o nome aqui na lista, né? Então tá, a gente se vê semana que vem, se Deus quiser, de novo. E aí a gente vai conversando lá no grupo pra gente ir alinhando essas coisas da visita, tá bom? Então não esqueçam do jaleco, tá bom? Para vocês trazerem jaleco pra gente poder entrar no laboratório. E máscara de qualidade também, tá bom? E a touca também, né, professora? Ou eles dão a touca lá também? Pode trazer a touca, pode trazer se vocês tiverem, senão a gente amarra o cabelo. Se eles derem, beleza, tá? Senão, todo mundo de cabelo amarrado. Certo. Então a gente se vê na UEG 10 horas da manhã, né? Isso. Então, quem for, como eu já tô aqui em Goiânia, né, eu vou daqui. Que é bem, inclusive, até bem pertinho aqui da minha casa até. Mas vocês se encontram na UEG e aí a van sai da UEG. Fechou. Obrigada, professora. Beleza, gente. Obrigada. Bom feriado aí para vocês, bom descanso. Tá bom? Aproveitem para descansar um pouquinho também, tá bom? Tchau, Patrícia. Bom, professora. Tchau, professora. Boa semana, bom feriado. Obrigada, gente. Beijos.